Pessoal, tá começando mais um Algumas Doses de Coisa Alguma e hoje a gente vai falar sobre o Ministério da Educação e todos os problemas que giram em torno dele e do ministro Abraham Weintraub. Vocês devem ter ficado sabendo do caso do avião que fazia parte da comitiva presidencial com 39 quilos de cocaína que estava sendo transportado por um sargento da aeronáutica. Esse caso gerou alguma repercussão e muita gente tentou ligar o sargento à figura de Bolsonaro. Nessa briga de narrativas toda que aconteceu na última semana, apareceu o ministro da Educação, o senhor Abraham Weintraub, para twittar em uma rede social a seguinte frase, o seguinte argumento. Vou usar aqui das palavras dele para não errar nada. No passado, o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? Não satisfeitos com as críticas que muitas pessoas fizeram a essa frase dele devido ao fato dele ser um ministro de Estado, né? Não simplesmente um cargo eletivo, um cargo político, ele também é um ministro de Estado. Ele respondeu da seguinte forma a alguns de seus críticos, né? Saliento alguns pontos, apenas para uma minoria que ainda não percebeu. Esse é meu Twitter. Caso queiram informação institucional, sigam o Twitter do MEC. Ninguém é obrigado a me seguir ou ver o que eu escrevo. Tem um link do MEC para isso. Tenho vida fora do trabalho. Ou seja, o que é que o ministro quis dizer aqui com esses dois tweets? Que o Twitter dele, apesar de ser uma conta oficial, já que o Twitter ele oficializa as contas com aquele círculozinho azul em volta, ele verifica as contas, o Twitter pessoal dele é o Twitter do senhor Abraham Weintraub. Quando ele está tweetando, ele não é ministro da Educação, ele é só, sei lá, uma pessoa normal, apesar de todo o tratamento que a gente sabe de mídia e imprensa para com o ministro de Estado ser o ministro de Estado falar oficialmente em todos os momentos em que ele vem a público. Mas as coisas que ele postou não foi no Twitter dele, não foi do ministro da Educação. Foi no Twitter dele. Mas tipo, é como Bolsonaro postando no Twitter de Bolsonaro. Né? Então, tipo... Né? Tá errado mesmo. Tá errado do mesmo jeito, porque é como se ele fosse para uma entrevista e, por exemplo, ele tá assistindo um jogo de futebol. Aí um jornalista encontra ele na saída do jogo. Aí o jornalista chega lá e diz assim... ministro da Educação, e sobre tal coisa? Ele fala assim, foda-se. Ele não pode falar isso, tá vendo? Ele tem que responder como ministro da Educação. Ele tá ali naquela posição, ele tá falando com toda a população na rede social, ele tem que responder como ministro da Educação. Uma pessoa pública. É uma pessoa pública, exatamente. Mas colocando de lado toda essa questão, a gente vai aqui elencar 3 pontos fundamentais para o Ministério da Educação e para o ministro da Educação que deveriam ser prioridade dele ao invés de ficar tuitando xingamento de ex-chefe de Estado. O primeiro ponto é o FNDE. O que é o FNDE? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esse fundo, são verbas federais guardadas nesse fundo que são distribuídas para o governo do Estado, os governos estaduais e municipais. Ele é voltado, na verdade, para insumos para a educação. Que tipo de insumos? Livros. Para quem já estudou, inclusive, em escola pública, só é olhar os livros que são distribuídos em colégios públicos, está lá a marca do FNDE, porque o FNDE usa desses fundos, ele administra esses fundos para o investimento em livros didáticos para os alunos de escola pública. Também o programa Caminhos da Escola, que são aqueles ônibus amarelos, tem verbas do FNDE, e o programa do EJA, Ensino de Jovens e Adultos, e o programa das creches também recebe verbas do FNDE. E qual o problema relacionado ao FNDE? Se você se lembra dos cortes que aconteceram na educação de quase 8 bilhões de reais, os cortes não, né? Os contingenciamentos de 8 bilhões de reais, você deve se lembrar também que 1 bilhão desses 8 bilhões foi justamente do FNDE. E esse rombo de 1 bilhão ainda se mantém até hoje. De abril até hoje o FNDE está sem 1 bilhão do orçamento previsto. E todas essas áreas receberam cortes também. Por exemplo, a área de publicação e compra de livros didáticos recebeu um corte de 144 milhões de reais. A área da creche e de investimento em creches e do investimento também na educação de jovens e adultos recebeu um corte de mais de 30 milhões de reais. Todos esses cortes, todo esse contingenciamento ainda se mantém, e é bom lembrar que o ministro coloca como condicionamento a liberação dessas verbas, a aprovação da reforma da Previdência e a melhoria da economia. Só que é bom a gente lembrar que todos os prognósticos econômicos feitos, tanto pelo Boletim Focus quanto pelo próprio Banco Central,
e Ministério da Fazenda demonstram que o crescimento vai ser menor do que 1%, pelo menos até agora. Não há nenhum indício de que o crescimento vai ser pujante o suficiente para que essas verbas sejam desbloqueadas. E esse é só o primeiro problema. O segundo problema é o Fundeb. O Fundeb é outro fundo federal usado para distribuir verbas para os governos estaduais e municipais, só que o foco dele é outro, não é gerar insumos para a educação, e sim investir em colégios que dão bons retornos, em profissionais que dão bons retornos. O problema do Fundeb é que ele tem um prazo. O prazo do Fundeb é 2020. O Fundeb ele é estabelecido, ele é previsto em uma lei constitucional, em uma norma constitucional. E por isso ele, para ser atualizado, já que ele acaba em 2020, o modo como ele está sendo gerido agora, ele acaba em 2020, ele precisa de uma nova norma constitucional, ou seja, de uma emenda constitucional para prorrogar esse prazo. Ou seja, o ministro da Educação ele tem até o final do ano para aprovar uma emenda constitucional. É bom lembrar que a emenda constitucional é a forma normativa, a forma legislativa mais difícil de se aprovar, já que ela precisa de 2/3 da Câmara e do Senado em votações, em dupla votações em cada uma dessas casas. E o projeto do Fundeb, do novo Fundeb, ainda está na Câmara dos Deputados. Nem foi votado ainda na Câmara dos Deputados, mas aparentemente isso não é um problema, porque se o ministro da Educação está tweetando, xingando o presidente, é porque ele tem tempo de sobra. É 2/3 ou é 3/5? Porque 3/5 é impeachment, se eu não me engano, e 2/3 é emenda constitucional. Tem essa diferença. Aguarde, por favor. É 3/5 de votos. Não, faz direito, fiz que tu já sabia. Não, agora 3/5 de votos dá 2/3 é impeachment, se eu não me engano. Impeachment é 2/3 porque é inspirado na tradição norte-americana, que é 2/3. Isso aí eu sei disso. Por isso que tem essa incoerência constitucional, vamos dizer assim. O impeachment são 2/3 e a emenda constitucional são 3/5. Mesmo assim, não está errado o fato de que ela é a proposta legislativa mais difícil de ser passada entre todas as propostas legislativas que existem, são previstas na Constituição. O terceiro ponto é relacionado ao INEP. O INEP, que já passaram 3 presidentes por lá, e até hoje ele não sabe como o Enem vai ser aplicado. Esse talvez é o maior problema do MEC hoje, porque é um prazo curto, né? O Enem já acontece no final do ano. Então a gente elencou aqui só 3 pontos, e são 3 pontos bem superficiais ainda, relacionados ao FNDE, ao Fundeb e ao INEP, que são problemáticos para com o Ministério da Educação. Isso porque eu não estou contando ainda com todos os outros contingenciamentos que o governo está realizando e que alguns foram, vamos dizer assim, reajustados graças a manobras legislativas da oposição, que garantiram inclusive a reabertura de bolsas de mestrado e doutorado que haviam sido fechadas graças aos contingenciamentos do Ministério da Educação. Pessoal, acabou mais Algumas Doses. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta também. Me diz o que é que você acha do posicionamento do Ministério da Educação e do programa político do Ministério da Educação do governo Bolsonaro e de Abraham Weintraub. Também compartilha esse vídeo, acompanha a gente lá no Facebook, a gente é bem ativo no Facebook, a gente comenta coisas que muitas vezes não dá para comentar aqui em vídeo, porque vídeo dá trabalho, e se inscreve no canal. É muito importante para a gente que você se inscreva no canal, porque aí você vai ficar acompanhando nossos vídeos toda vez que nós publicarmos. No momento que a gente está fazendo esse vídeo, a gente tem 99 inscritos, e quando a gente bate 100, o YouTube já melhora a recomendação dos nossos vídeos para outras pessoas, tá bom? Valeu para quem ficou assistindo o vídeo até aqui, um beijo para vocês e tchau!